agora o assunto é sobre pele. Você já ouviu falar em xerose? O nome é estranho, mas o que ele representa é mais comum do que você imagina. É aquela famosa e fatídica pele seca. Mas não é aquele ressecamento normal, comum no inverno, é bem mais do que isso. Então, para conversar comigo, eu recebo agora aqui no estúdio a dermatologista Paula Bareia, e você em casa já pode mandar as suas dúvidas e questões para cá no 98405-2073. Boa tarde, Paula. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje, poder compartilhar o programa com vocês. Prazer é nosso. Me fala, xerose, ninguém nunca ouviu falar. A gente conhece como pele seca, mas não é essa pele seca normal. Isso, xerose é um nome estranho, é um nome que a gente usa na área médica, né? E ele é caracterizado pela pele seca, né? Tá. O que acontece? A pele seca, a gente observa, percebe ela mais áspera, mais esbranquiçada. Sim. Às vezes pode até formar algumas fissuras, algumas áreas mais, a gente diz, craqueladas. Isso pelo ressecamento da pele, que é sempre pior no inverno, assim, Agora sabe? no inverno que a gente sabe que tem o banho, né? O banho quente, que a gente sabe que não dá para evitar, mas tem como, todo mundo, a gente sempre lê, né? Para evitar o ressecamento da pele, evite tomar banho quente. Num dia como hoje, 5 graus, não tem como não tomar um banho quente. O que a gente faz, então, para dar uma amenizada e para ter um cuidado maior com a pele? Isso, assim, no inverno, devido às baixas temperaturas e devido à baixa umidade do ar também, a pele por si só já fica mais ressecada. Com o banho muito quente, com o uso de muito sabonete, ficar se ensaboando muito, o uso de esponjas ou até buchinhas, assim que o pessoal comenta, isso pode ressecar ainda mais e tirar uma camada de proteção da nossa pele. Que já é natural dela. Que já é natural. E isso favorece algumas dermatites e algumas doenças. A gente sempre orienta que é fundamental, sempre após o banho, hidratar muito a pele, né? E como você mesmo comentou, evitar banhos muito quentes. Preferir, então, um banho morno, sabe? Uma temperatura um pouquinho mais amena, né? Isso é importante também. Mas se vai tomar um banho quente, que seja rápido, né? Isso. Porque imagino que a gente tem esse costume de ficar se esfregando, mas agora no inverno a gente anda de roupa, não suja muito. Então, será que não é o caso de só tomar banho, né? Dar uma esfregada mesmo onde suja mais e aí... Isso, a gente sempre orienta, assim, preferir então banhos mais curtos, sem se esfregar muito. Às vezes as pessoas até utilizam esponjas ou escovas para isso, ou esfoliar muito a pele, né? Isso também prejudica muito a pele. O que eu vejo também é que as mães às vezes deixam as crianças muito tempo no banho brincando, sabe? Levam um brinquedinho, ficam brincando no banho. Quem nunca? E as crianças adoram, né? Sim. Só que isso favorece o ressecamento da pele dessas crianças também. Ficar muito tempo na água, então. Porque qual que é a principal causa? É a falta de hidratação mesmo da pele? É que durante o banho, a pele ela acaba perdendo essa camada lipídica de proteção também. Né? A nossa pele ela tem uma camada de proteção. E quando a gente remove essa camada de proteção, pelo tempo excessivo em contato com a água, acaba ressecando a nossa pele. E quando é que a gente tem que realmente se preocupar com essa secura da pele? Porque a gente sabe que um certo ressecamento é normal, né? Às vezes você está tomando banho, está se secando, sente que ela dá aquela puxadinha. Isso, às vezes a pele ela ressecada, ela pode ter um prurido. Prurido quer dizer que é coceira, né? Às vezes a pele ela começa a coçar, então isso já quer dizer que já tem alguma disfunção na pele e que a gente precisa hidratar e ver o que está acontecendo, né? Então sempre a pele tem que ser avaliada. E na verdade uma pele seca não é normal, né? Uma pele por menos ressecada que a gente já tem que começar uma hidratação nela. O principal fator é realmente a falta de hidratação da pele, que é o quê? A falta de tomar água, hidratação corporal. O que a gente pode fazer para esse caso? Então, eu sempre oriento após o banho, né? Saiu do banho, eu oriento se secar com a toalha e em seguida já utilizar um hidratante. Hoje em dia existem várias opções de hidratantes, cremes e loções. Tem produtos sem cheiro também, que às vezes os pacientes não gostam, né? Então, sempre hidratar a pele após o banho. E a gente tem que manter uma ingesta hídrica de água de pelo menos 2 litros de água por dia.
Quem toma 2 litros de água Pois é. por dia? E no inverno é muito comum os pacientes diminuírem essa ingesta hídrica, mas não deveria, porque se o nosso corpo ele tem pouca quantidade de água, ele não vai permitir que a nossa pele tenha água também. Então a gente tem que nos hidratar tomando água também, os 2 litros de água também. Mas tem que ser, a gente sabe que a gente tem que tomar água, mas nesse caso, para hidratação da pele, tem que ser só água ou pode ser o chimarrão, um chá, o leite, um suco? Sim, o chá e os líquidos em si, eles contêm água, então isso também já favorece, né? Mas a gente tem que lembrar que a quantidade que a gente ingere desses outros alimentos, né, desses outros líquidos, não é muito grande, porque a gente toma chimarrão, a gente toma um pouco, a quantidade é pequena, né? Então, a gente tem que enfatizar e prestar atenção mesmo nos 2 litros de água por dia. De água por dia. Paula, a dermatite atópica e a psoríase tendem a aparecer mais quando a pele está mais ressecada? Sim, na verdade, a dermatite atópica ela é uma doença comum, assim, afeta milhares de crianças, né? E adultos, inclusive, né? Mas ela é caracterizada pela pele seca, né? E pelo prurido, pela coceira associada. E aí acontece surgimento de lesões, algumas crostas, algumas eczemas, enfim. E quando a pele fica mais seca, piora essa dermatite, né? Então, a base do tratamento, por exemplo, da dermatite atópica é uma hidratação da pele, sabe? Isso eu enfatizo em todos os pacientes. A psoríase, para alguns pacientes, ela pode coçar. E aí, quando a pele fica mais ressecada, esse sintoma de prurido, de coceira, pode piorar ainda mais. Então, as duas patologias têm que manter a pele hidratada sempre, sabe? Para evitar a piora do quadro. Entendi. O sabonete líquido e esses óleos corporais que a gente usa no banho, eles substituem a hidratação? Não, o óleo é importante, quem gosta de utilizar durante o banho pode utilizar, mas é sempre importante após o banho também se secar com a toalha e utilizar o hidratante. Claro que se o paciente não tem a pele tão ressecada, ele não vai precisar fazer todo esse cuidado, né? Mas depende do grau de ressecamento da pele, né? Entendi. A gente tem algumas perguntas aqui que a gente estava passando, várias pessoas comentaram dizendo que ou estão fazendo quimioterapia, né? E aí sentiram o couro do cabelo descamando, a pele mais ressecada, se isso tem a ver com a quimioterapia e o que se pode fazer nesses casos? A gente sempre tem que avaliar o paciente individualmente, né? Mas a gente sabe que a quimioterapia, ela pode alterar, né? Qualquer tratamento que a gente faz pode alterar a barreira cutânea da nossa pele e favorecer esses quadros de ressecamento de pele, né? Então, tem que enfatizar e continuar na hidratação e potencializar a hidratação. Tá. Tem uma outra aqui, ó. Posso ficar diabética, minha pele ficou muito seca. O que eu posso fazer para amenizar o problema? Entra no mesmo? Mesma linha. Hidratar muito a pele, né? Preferir hidratante se a pele é muito seca. Preferir hidratante para peles extra secas e de preferência neutro, né? Sem uma fragrância que às vezes pode até inclusive irritar um pouquinho mais a pele. Tá. Tem uma outra aqui, ó. Minha filha está com o lábio ressecado, descascando. Se ela usa manteiga de cacau, melhora, mas não sara. Se não usa manteiga de cacau, piora mais, né? O que pode ser isso? Nessa época do ano é muito comum os lábios ressecarem, né? Acontece também, às vezes, o surgimento de formar uma pele na região do lábio, alguns pacientes ficam tirando, isso piora, pode formar fissuras, dermatites. Então, eu sempre oriento não manipular, não puxar a pele que está solta, né? E evitar ficar umedecendo o lábio com a própria saliva. Porque isso pode causar uma dermatite irritativa pela saliva e piorar todo o processo, né? Então, hoje em dia existem várias opções de hidratantes labiais, não só a manteiga de cacau, que comumente a gente utiliza, né? Mas existem várias opções que podem ter um poder de hidratação um pouco maior e melhorar todo esse aspecto, né? Passar pomada de queimadura que a gente passa na fralda, no bumbum do bebê, passar ali à noite para dormir, ajuda ou não? É que depende qual é a pomada de queimadura que está se utilizando, né? Porque existem várias opções e tem algumas que podem talvez até irritar um quadro que já está mais sensível. Tá, vamos ver outra aqui. Do lábio a gente falou, quimioterapia a gente já falou. A dona Romilda, do EFAP, diz que ela tem a perna que fica parecendo com farinha. Será que é porque está, então,
com xerose já extremamente ressecada? Pode ser. Quando a pele fica muito ressecada, ela pode, como eu comentei anteriormente, ficar com um aspecto mais craquelado, ficar mais áspera e ficar mais esbranquiçada e dar esse aspecto, né? Entendi. Mas também tem que avaliar e ver se é exatamente isso, o que é, se é alguma outra doença, enfim. Mas pode ser sim só a pele ressecada. Lembrando sempre que toda vez que vem um profissional aqui no estúdio, não substitui a consulta com seu médico, Exato. né? A gente está aqui tirando as dúvidas, até porque tipo, ela não tem como ver a pele, avaliar, então a gente está falando, mas se você foi lá, se hidratou, tomou bastante água e não passou, aí é o caso, então, de marcar uma consulta com o médico para descobrir o que é, né? Exatamente. Tem uma aqui, ó. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Neuza. Meu filho tem a sola dos pés escamando. Ela quer saber se o problema é um problema da pele ou pode ser um problema físico. Então, a gente tem que avaliar também, mas existe uma doença que a gente chama de dermatose plantar juvenil, que ela é uma sensibilidade dessa região dos pés, assim, que pode estar associada à dermatite atópica, ao ressecamento da pele, pode ser que está associado, né? Nesses casos a gente também orienta hidratação e se não melhorar, fazer uma avaliação com um profissional. Aproveitando o gancho que a gente está falando aqui do ressecamento da pele, agora a gente está numa época que a nossa mão nunca foi tão lavada e o álcool gel e o álcool em si, a gente sabe que resseca mesmo. Como é que a gente pode, doutora, cuidar da pele das mãos agora, né? Aproveitando para que ela não fique tão ressecada e a gente não leve na boca e aí vai que... Então, durante a pandemia, a gente tem utilizado muito álcool em gel. E o uso do álcool em gel é inquestionável, a gente tem que utilizar, tem né? Que usar. A gente tem que lavar a mão para a gente se proteger. Mas eu sempre oriento o paciente ter um hidratante junto, né? Se tem um hidratante junto na bolsa, ou se for o homem, levar junto no bolso, para após a aplicação do álcool em gel ou após lavar a mão, já hidratar a pele. Tem muitos casos de dermatite irritativa, dermatite de contato que pioram muito pelo uso do álcool em gel, né? Mas a gente tem que utilizar, né? Mas e sempre hidratar depois para evitar a piora do quadro, né? E com relação também, falando das mãos, agora é época de lavar louça, geralmente com água quente, que é mais suportável, né? Mas para a mão também não é tão legal. Quais são os outros cuidados que a gente tem que ter nessa situação? Isso, nessa época, então, principalmente mulheres que acabam lavando muita louça, né? Entra em contato também com o detergente que pode irritar um pouco a mão, né? Eu sempre oriento também utilizar luvas, né, para lavar a louça e em seguida hidratar. O uso das luvas em contato para evitar o contato direto com a água previne muitas doenças também, dermatite irritativa, previne paroníquia, que são alguns problemas que podem acontecer nas unhas. Então a gente tem que nos proteger, nos cuidar, né? Com relação a isso. Isso. E uma outra questão, o tipo de roupa, de tecido que a gente usa também pode desencadear uma xerose ou ressecar mesmo a pele? O que acontece? Quando o paciente ele já tem a pele mais sensibilizada, mais ressecada ou com alguma doença já, uma dermatite atópica, alguma dermatite, né, irritativa, alguma coisa assim, o uso, por exemplo, de lã, de roupas com lã, que a gente utiliza muito nessa época do ano, podem irritar, coçar e piorar um quadro já pré-existente, né? Que já tem. Então, sempre que se for usar alguma roupa que tenha lã, sempre oriento utilizar uma camiseta de algodão embaixo, sabe? Para evitar o contato direto com o corpo. Entendi. Olha, a gente teve praticamente uma aula de hidratação aqui, né? De pele seca. Tem mais alguma coisa que tu acha que é muito importante as pessoas saberem e que a gente acabou deixando passar batido? Eu acho que é importante a gente manter, então, enfatizar bastante a hidratação, evitar os banhos muito quentes e muito demorados, que nem a gente já havia comentado, e fazer a ingesta de 2 litros de água por dia. Isso é o básico, assim, da prevenção. E a gente não pode esquecer também que mesmo no inverno a gente tem que fazer a fotoproteção, né? O protetor solar, a gente esquece disso, né? Mas a gente não deveria, porque o risco do câncer de pele, o risco do envelhecimento da pele, né? Também está presente nessa época do ano. Então, a gente tem que se cuidar. Doutora, muito obrigada pela tua participação. Adorei, espero vê-la outras vezes. Obrigada, muito obrigada. Para você que está em casa, faz assim, ó. Sabe quando tem a novela, aquela rica, que quando vai dormir tem um potinho ali do creme para a mão e para o pé? Faz assim também. Deixa ali, passa na mão, passa no pé, já sobe na perna, já passa aqui, bem linda. E você vai estar hidratando a sua pele.